Galera, nós vamos começar então agora a parte da termodinâmica. Nós finalizamos na nossa última aula a parte de gases. Então estudamos ali a transformação isotérmica, isobárica, isocórica. Chegamos na equação geral dos gases. Falamos bastante relacionado ali àquela aula inicial de gases. E agora, termodinâmica. Já está escrito para você aqui, ó. Termodinâmica. Estuda as transformações energéticas que ocorrem com os gases. Que transformações energéticas são essas? Nós vamos estudar o trabalho realizado por um gás, nós vamos estudar a energia interna de um gás e nós vamos estudar as trocas de calor que ocorrem com o gás. Tudo envolvendo energia. A parte da termodinâmica, até a chegada ali da primeira lei da termodinâmica, é uma parte da física bem teórica, você tem que manjar bastante os sinais, as equações, com uma incidência boa em vestibulares, uma incidência muito boa. E ela é base para a gente chegar depois na segunda lei, onde tem mais os equipamentos, onde fala um pouco sobre as máquinas térmicas e tem um pouco mais de experimentos. Então, sem demoras, vamos começar. Trabalho realizado por um gás. Então, o trabalho está relacionado com transformação ou variação de energia. Será que um gás ele consegue realizar uma transformação ou uma variação de energia? Acredito que sim. Vamos pensar um pouquinho. Tem um pistão, um cilindro. Um cilindro é o preto, o pistão é o azulzinho. Aqui dentro tem um gás confinado. Isso daqui está travado em 1 atm. 1 atm. Então vai rolar uma transformação isobárica. Eu vou aquecer aqui, mas ele vai continuar a 1 atm. Gera um aquecimento nesse gás. Como a pressão é constante, o que vai acontecer? Esse gás aumenta o volume, é uma transformação isobárica. Para aumentar o volume, esse gás teve que realizar uma força nesse pistão. Esse é o pistãozinho. O gás realizou uma força no pistãozinho e ele sofreu um deslocamento. E a gente já aprendeu lá na mecânica que o trabalho de uma força, quando a força é constante, é força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo θ. O ângulo θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. E nesse caso, vale 0 graus. Está na mesma direção e no mesmo sentido. Cosseno 0 graus dá 1, então a gente nem precisa se preocupar com o cosseno nessa expressão. Legal, calculamos o trabalho realizado pelo gás. Depende da força, depende do deslocamento. Só tem um detalhe. Medir força num gás não é legal. Medir deslocamento num gás não é legal. É legal você medir num gás as variáveis de estado. Pressão, volume e temperatura são as variáveis de estado que a gente vai mexer. Então o que eu vou fazer? Pego a expressão de pressão, força pela área, isolo a força e fica pressão vezes área. Substituo. Pressão vezes área. A área da base vezes o deslocamento é a área do pistão vezes o deslocamento. A área do pistão vezes o deslocamento vai dar a variação de volume do gás. Então, para que um gás realize trabalho numa transformação isobárica, tem que ter a pressão e tem que ter a variação de volume, P ΔV. Isso é o trabalho para uma transformação isobárica. E é lógico que tem os sinais. Pensa comigo. Se a variação de volume for positiva, ou seja, se o gás se expandir, o trabalho é positivo. A gente fala na física que o gás realizou o trabalho sobre o meio. Então, aquele gás que estava confinado empurrou o meio ambiente para fora, empurrou o meio ambiente para trás. Então, ele realizou o trabalho sobre o meio. Quando que isso acontece? Quando um gás é aquecido, quando um gás explode. Por exemplo, no motor de carro, no motor a combustão, no momento da explosão, o gás realiza trabalho sobre o meio. Agora, se você comprimir o gás, num compressor de ar, por exemplo, você chega no gás e aperta o gás. Quando você aperta o gás, ele não realiza trabalho, ele recebe trabalho do meio. Ao receber trabalho do meio, o trabalho é negativo. Cuidado com esses termos, hein? Gás realiza trabalho sobre o meio, trabalho positivo. Gás recebe trabalho do meio, trabalho negativo. Só tome cuidado, quem tem um estudo dessa área aqui na química, é estranho essa matéria. As explicações no livro de física e no livro de química, elas acabam invertendo os sinais.
Só que chega lá no final na mesma resposta, porque você inverte o sinal de tudo. Então só tome esse cuidado. Ao comparar esse estudo na física com a química, inverte totalmente os sinais. Eu não posso explicar igual a galera da química explica, porque numa prova de física vai cair com esse esquema de sinais. Então, saiba disso. Vários alunos não têm essa ligação. Essa explicação existe na química, só que eles invertem os sinais. Quem está certo e quem está errado? Ninguém, é só uma convenção de sinais, só isso. Agora, se você tiver esse conhecimento e prestar atenção, fala, não, é a mesma coisa. Só está invertendo o sinal, está invertendo o sinal de tudo, que no final das contas dá a mesma coisa. Verifique depois seu caderno de físico-química, alguma coisa assim, você vai ver isso daí lá. Por final, se o gás não tem variação de volume, se o gás está confinado e o volume é constante, aí não há trabalho realizado. Só que essa expressão P ΔV só pode ser usada caso a pressão seja constante. E como que eu resolvo para pressão variável? Ou eu resolvo por cálculo integral ou por área de gráfico. Então eu vou apagar o quadro, vamos voltar e eu vou te mostrar como calcular o trabalho de uma pressão variável. Vamos lá? Segundo tópico, então a gente vai trabalhar com pressão variável. Pressão variável eu não posso fazer o P ΔV, não tem como, porque daí que P que eu vou colocar. Peguei um exemplo aqui para vocês, ó. Trabalho com variação de pressão. Peguei uma transformação isotérmica e valores bem simples aqui, ó. Pressão ATM 5 litros. Aí eu aumento a pressão, o volume reduz. São inversamente proporcionais. Montei o gráfico. A gente sabe que uma transformação isotérmica vai dar uma hipérbole. E agora, como calcular esse trabalho? Então, nos cursos de engenharia, física, a gente trabalha com cálculo integral. Você vai fazer uma integral definida, saindo da pressão inicial até a pressão final. Agora, para esse caso, a gente faz a área. Para ensino médio e vestibulares, você trabalha com a área do gráfico, que geometricamente é a mesma coisa que a integral. Então, eu fecho essa área aqui. Lembra, hein? Eu devo fechar a área até o eixo do volume. Puxo a área até o eixo do volume. E o trabalho é numericamente igual à área. O trabalho é numericamente igual à área. O sinal do trabalho, muito cuidado, hein? O sinal do trabalho, você tem que verificar essa setinha, cara. Se o volume está aumentando ou se o volume está diminuindo. Nesse caso, o volume está aumentando. Quem manda é o volume, não interessa que a pressão reduz. Quem manda é o volume. Então, esse trabalho é maior que zero. Esse trabalho é maior que zero. Se o volume estiver diminuindo, aí o trabalho é menor que zero. Então, para calcular o trabalho de um gás, você tem esses dois métodos. Ou você faz por P ΔV, para isobárica, ou você faz pela área do gráfico. Um terceiro método é por conservação de energia, que é a primeira lei da termodinâmica, que vai ser a conclusão de todo esse assunto. Agora eu gostaria que você raciocinasse comigo o seguinte. Sabemos que um gás realiza trabalho. Para ele realizar trabalho, ele precisa de energia. Ele precisa de uma fonte de energia para realizar trabalho. Qual é a fonte de energia que geralmente o gás usa para realizar trabalho? Essa fonte de energia é o calor. Então agora a gente vai ver um pouquinho a respeito do calor. O calor recebido por um gás ou cedido por um gás para que ele realize trabalho ou receba trabalho. Bora para a próxima passada. Continuando então a nossa termodinâmica, a gente tem que pensar assim, já sabemos que um gás realiza trabalho. Para que ele realize trabalho, normalmente usamos uma fonte de energia que é o calor. Então, o estudo do calor é assim. Um gás ele pode receber calor. Então, eu forneço calor para um gás a partir de uma explosão, um aquecimento. Um gás pode perder calor para o meio ambiente. E aí é assim, recebe calor, está recebendo energia, positivo. Cede calor, está perdendo energia, negativo. E existe uma transformação que nem recebe e nem perde calor. É a transformação adiabática. Não confunda adiabática com isotérmica. Não confunda. Isotérmica é a temperatura constante. Adiabática não troca calor com o meio e não tem temperatura constante.
Ou adiabática esquenta muito rápido ou esfria muito rápido. Não tem temperatura constante. Para você calcular o calor fornecido a um gás ou retirado de um gás, você pode usar a equação fundamental da calorimetria. Tá? A quantidade de calor fornecida ao retirado, só que aí, em vez de colocar a massa, você vai colocar o número de mols do gás. N é número de mols, porque lá na calorimetria a gente usava a massa. CV e CP são os calores específicos, só que é calor específico molar. Calor específico molar a volume constante e o outro, calor específico molar a pressão constante. Então chama-se calor específico molar porque na expressão é baseado pelo número de mols e não pela massa. E eles são diferentes. O calor específico a volume constante se chama CV e o calor específico a pressão constante se chama CP. Eu não vou calcular o valor deles agora. No próximo quadro a gente vai calcular. Mais uns 2 quadros aí para frente a gente vai calcular. Ele tem um valor fixo para gás monoatômico. Gás monoatômico tem, todos os monoatômicos vão ter um CV, todos os monoatômicos vão ter um CP. Se for diatômico, aí esses valores mudam. Tranquilo? Então, para monoatômico é um, para diatômico é outro. Falando um pouquinho da transformação adiabática. Adiabática, vou dar alguns exemplos para você de uma transformação adiabática. Quando você pega um aerosol desse daqui, ó. Se você apertar esse aerosol e colocar um termômetro na frente, eu vou fazer essa experiência daqui a pouquinho com vocês. Se eu apertar esse aerosol e colocar um termômetro na frente, você vai ver que a temperatura fica muito baixa. A temperatura abaixa de zero. Ela vai a menos 10, menos 20 graus. Abaixa e abaixa muito. Por quê? É uma transformação adiabática, uma expansão adiabática. Numa expansão adiabática, o gás gela muito rápido. E numa compressão adiabática, ele esquenta muito rápido. Aqui para frente a gente também vai ver o porquê que isso acontece. Então, por enquanto, eu estou te passando o fato. Expansão, ele gela, compressão, ele esquenta na adiabática. Por isso que você não pode confundir com a isotérmica, não tem nada a ver. Tá? A adiabática ela é regida por essa expressão aqui, ó. P1, V1 elevado a gama, P2, V2 elevado a gama. Esse gama pode ser chamado de expoente de Poisson ou coeficiente de transformação adiabática. Coeficiente de transformação adiabática. O gama, cara, ele tem a ver com o CV e o CP, ó, é a divisão entre o CP e o CV. Então a gente já sabe que o CP é maior que o CV, porque essa divisão deu 1,66. Isso se for no monoatômico. Estou passando para o monoatômico. Diatômico, esses valores mudariam. Então, o expoente de Poisson, que é o expoente da transformação adiabática, ele é maior que 1. Isso faz com que a hipérbole fique mais acentuada, fique mais próxima dos eixos, ó, num gráfico. Olha o gráfico da isotérmica, onde PV é constante, e o da adiabática, ele é mais acentuado. E se fosse PV elevado ao quadrado, ficaria mais acentuado ainda. Tá certo? Então, a adiabática, ela cruza pelas isotérmicas. Então, na adiabática, você não tem temperatura constante. Lembra disso. Já sabemos o seguinte. Bom, vamos fazendo sempre aquela retomada do conteúdo. Um gás realiza trabalho. Já sabemos disso. Para ele realizar trabalho, normalmente ele precisa de uma fonte de energia, que é o calor. Agora, minha pergunta é possível um gás realizar trabalho sem usar uma fonte de energia? Tem como ele realizar um trabalho usando alguma coisa dele? Bom, primeiro a gente tem que saber se ele tem alguma coisa. Vamos pensar num gás ideal. Moléculas minúsculas ou átomos minúsculos viajando em altíssima velocidade. Fechou, tem energia. Se está em altíssima velocidade, tem energia cinética. E essa energia cinética, desse monte de molécula, nós chamamos de energia interna. Então vamos falar no próximo quadro a respeito dela, energia interna. Então, como a gente havia falado, para que o gás realize trabalho, ou ele precisa de uma fonte de energia, que é o calor, ou ele vai ter que pegar a energia dele mesmo. Tá, a energia que um gás possui se chama energia interna. A gente vai trabalhar com a letrinha U. E aqui, ó, é a soma das energias cinéticas médias de todas as moléculas do gás. Raciocina comigo.
Eu tenho um gás que está em equilíbrio térmico, mas eu não posso garantir que todas as moléculas desse gás tenham a mesma velocidade. Não existe isso. Então eu vou ter moléculas com mais velocidade, moléculas com menos velocidade. E isso vai ter uma média. Então aqui a gente faz por velocidade média, por energia cinética média, que é o que está representado aqui, ó. O U é o somatório das energias cinéticas médias. Eu não tenho como medir a velocidade de moléculas de maneira individual, que é o somatório dos mv² sobre 2. Esse risquinho em cima está indicando a média. Ó, não é a velocidade de cada molécula, é a velocidade média que essas moléculas têm. Como que a gente descobre essa velocidade média? Existe uma teoria chamada teoria cinética dos gases. A gente usa a mecânica em cima desses gases, pensando que a molécula do gás, ou o átomo, é uma bolinha. Então daí no caso seria perfeito para o monoatômico. Essa bolinha com uma certa massa viajando em alta velocidade. A gente faz todas as deduções e chega nessa expressão. Eu já fiz essa dedução algumas vezes. Não convém, em vez de ajudar, ela atrapalha bastante. Então, o que você tem que saber? O que é a energia interna de um gás? O gás não tem energia potencial. Ele não tem ligação com outro átomo ou outra molécula de outro gás. Não tem interação nenhuma entre essas moléculas em termos de energia potencial. Então, a energia de um gás ideal é apenas do tipo energia cinética. Então, quando eu falo energia interna de um gás, é a soma de toda essa energia cinética, a movimentação desses átomos. Se eu considero que o gás é monoatômico, que é uma bolinha, a gente chega nessa expressão. Vou te dar uma dica aqui dela. Esse 2 do denominador é o 2 que veio lá da energia cinética, ele não sai da expressão. Esse 3 que aparece aqui é o chamado, são os graus de liberdade. Quando eu trabalho com um gás monoatômico, eu deduzo para o eixo X. Quando eu deduzo a equação para o eixo X, eu encontro nRT. Só que eu também teria que fazer para o eixo Y e para o eixo Z, porque eu tenho moléculas que estão se movimentando no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Por isso são 3 graus de liberdade. Você pega a equação e multiplica por 3. No caso do diatômico, são 5 graus de liberdade, porque no caso do diatômico, é uma hastezinha com 2 bolinhas. Aí eu tenho energia cinética de translação nos 3 eixos. Translação no eixo X, vamos falar que esse é o X. Translação no eixo Y e translação no eixo Z, em direção à câmera. Os 3 eixos. Além de 3 translações, nós temos mais 2 rotações. Pode ter uma rotação em torno do eixo Y, que é essa daqui. Pode ter uma rotação em torno do eixo Z, que é essa daqui. E uma rotação em torno do eixo X. Só que a rotação em torno do eixo X faria isso, ó. E isso não vai ter energia nenhuma, porque aquela bolinha tem um tamanho desprezível. Então eu tenho 3 graus de translação, X, Y e Z, e 2 graus de rotação. Rotação em torno do Y, rotação em torno do Z e rotação em torno do X, desprezível. Ficam 5 graus de liberdade, e aí entra o 5 aqui na expressão. O 2 continua sendo da energia cinética. O N é o número de mols, o R é a constante geral dos gases. Quanto que vale o R mesmo? O R vale 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Esse é o valorzinho do R, mas você não precisa se preocupar com isso, e as equações, as questões sempre dão. Legal! Então a gente já sabe disso agora. Ó, um gás vai realizar trabalho. Pô, maravilha, se ele vai realizar trabalho, ele precisa de energia. Ele vai pegar energia de onde? De uma fonte de calor. Tem uma fonte de calor, ele pega energia. Mas não tem fonte de calor. Então ele pega dele mesmo. Ele pega energia interna para poder realizar trabalho. Só que se ele pega energia interna para realizar trabalho, vai reduzir a temperatura dele. Porque é a única variável que sobrou numa amostra de gás. Temperatura aumenta, ele ganha energia interna. Temperatura diminui, ele perde energia interna. Tudo isso vai cair numa lei de conservação de energia. Essa lei de conservação de energia
É a chamada primeira lei da termodinâmica, que fecha exatamente esses três assuntos: trabalho, calor e energia interna. Então, eu vou finalizar essa aula por aqui. Vou começar agora a aula da primeira, na sequência da primeira lei da termodinâmica e vou fazer umas experienciazinhas te mostrando, por exemplo, a transformação adiabática. Valeu? Até a próxima aula, galera!